Nós temos feito os nossos cultos matutinos, no domingo pela manhã, os nossos devocionais em Provérbios. O objetivo é, de forma extremamente prática, observar a vida com a sabedoria que guarda o coração. Então, os nossos devocionais, eles têm sido amplamente práticos mesmo, observando a realidade da vida, as armadilhas da vida, observando como o nosso coração deve ser guardado pela sabedoria de Deus. Essa mensagem de número 36, nós vamos fazer uma síntese do que nós vimos até aqui, observando a máxima que tem sido forjada ali pelo sábio Salomão e pelo o pai que é personificado pelo sábio e também por Deus, que deseja instruir o coração do filho, proteger o coração do filho para que ele não caia em armadilhas. Então nós terminamos o quarto sermão. Então até o capítulo 10, capítulo 9, o livro de Provérbios é dividido em sermões, preleções. Nós findamos o capítulo 3 de Provérbios. Então, findando o capítulo 3, nós também concluímos o quarto sermão. E eu queria refletir um pouquinho com vocês hoje sobre duas temáticas que são muito gritantes aqui no livro de Provérbios: a sabedoria e a maturidade. Eu andei compartilhando com vocês algumas coisas durante essa semana que passou sobre alguns desses aspectos. Aquelas contradições que nós, de uma lista de contradições que nós criamos para a nossa própria decadência, é resultado justamente disso, da falta de sabedoria e da falta de maturidade, onde nós divorciamos aquilo que nós não deveríamos divorciar. Quando nós atingimos algum patamar, ou julgamos que atingimos algum patamar, não quer dizer que nós deixamos para trás ou deixamos de vivenciar aquelas experiências que nós tínhamos outrora, né? Então, o tema da nossa mensagem hoje é: a sabedoria edifica maturidade. A sabedoria edifica maturidade. Sabedoria e maturidade pode ser considerada como irmãs siamesas. Elas estão ali juntinhas, inseparáveis, impossíveis de ser dissociadas. Mas no início não é assim que acontece. Então vamos lembrar um pouquinho o que é sabedoria. O que é sabedoria? Nós sabemos, como diz o livro de Provérbios, que a sabedoria é o princípio do temor do Senhor. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento que leva à lealdade e dependência do Senhor. Isso é sabedoria. Sabedoria, portanto, é se desviar do mal. E nós só nos desviamos do mal quando nós temos ciência do que é bom e do que é mal. Entendendo que mal é aquilo que não agrada a Deus e bom é aquilo que agrada a Deus. O que é maturidade? Maturidade significa ser bom mordomos da liberdade. Maturidade significa usar de forma piedosa, santa e reverente a liberdade que o Senhor nos deu. Como nós forjamos sabedoria? Como a sabedoria é forjada em nós? A sabedoria é o resultado da nutrição do conhecimento que teme ao Senhor. É assim que é descrita a sabedoria e a maturidade bíblica. Outros meios, fora da religião cristã, definirão sabedoria de uma forma e maturidade de outra forma, mas em alguma medida essas definições elas tocarão nisso que nós acabamos de ouvir. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a intenção do pai aqui para com o filho, a intenção do sábio para com o aprendiz é forjar nele, naquele que é simples, naquele que carece de entendimento, é forjar nele não uma lista de certo e errado. O ponto aqui é fornecer um caminho que lhe conduza à sabedoria, que por sua vez lhe conduza à maturidade de tal forma que ele saiba tomar decisões em situações que o pai nunca ensinou, em situações que o pai nunca demonstrou, em situações que o pai nunca exemplificou. Por que isso é importante?
Porque não tem como nós sermos tão literalistas, tão categóricos e expor diante daquele que nós ensinamos todas as possíveis situações da vida em que ele precisará tomar uma decisão. É impossível que isso aconteça. O que nós precisamos, então? Nós precisamos ter uma mente saturada das Sagradas Escrituras. Nós precisamos forjar em nós maturidade, sabedoria. Para quê? Para que nós saibamos discernir justamente o que é certo e errado, o que é bom ou mal. Então, entenda. Embora seja muito difícil dissociar sabedoria de maturidade, a sabedoria ela pode ser colocada como precursora da maturidade. Por quê? Porque quando nós olhamos para o livro de Provérbios, quando nós olhamos para toda a literatura sapiencial, quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós somos expostos a parâmetros, a orientações, a informações para forjar sabedoria. E esta, por sua vez, edificará maturidade à medida que a sabedoria é experimentada e apreciada. Então, observa, a maturidade é a experiência da sabedoria. Nós recebemos aqui inúmeras orientações para forjar em nós maturidade. Por exemplo, Provérbios capítulo 17 diz que o estulto, o tolo em silêncio é considerado sábio. Então esse é um parâmetro. Então eu já sei que ser sábio é ouvir mais do que falar. E essa é uma característica de alguém que sabe que tem que aprender. Aquele que, mesmo sendo mestre, mesmo adquirindo sabedoria, mesmo experimentando maturidade, ele sabe que ele ainda é um aprendiz. Então, divorciar isso, entender como contradição, ser mestre e discípulo, ser sábio, professor, tutor e aprendiz, fazer esse divórcio é uma tragédia. É o princípio da decadência. Então, de alguma forma, num primeiro momento, a sabedoria ela é precursora, ela antecede a maturidade. Então, a sabedoria ela antecede a maturidade até que ambas andem juntas. Porque maturidade é a experiência. Se a sabedoria é a experiência do conhecimento, discernindo o temor do Senhor, a maturidade é a experiência justamente dessa sabedoria. A maturidade é a vivência dessa sabedoria. Isso porque, embrionariamente, a sabedoria é forjada através de mentes e olhos de outros, como discípulos ao Mestre, até que aprendamos a discernir com amplitude, profundidade e temor. É isso que o pai aqui quer ensinar para o filho. É isso que o sábio quer ensinar para os simples. Os simples aqui são aqueles que são muito fácil de serem levados por todo o vento de doutrina. Os simples aqui são aqueles que não têm conhecimento suficiente, discernimento suficiente, não têm maturidade, não têm sabedoria e com muita facilidade os seus corações podem ser conduzidos, podem ser conquistados, porque ele não tem parâmetro para medir. Então é muito importante entender isso. A nossa vida, ela coloca para nós situações tão adversas, situações tão complexas, situações tão delicadas, que muitas vezes, quando nós consultamos a nossa caixa de conhecimento, nós não encontraremos uma resposta tão evidente e tão clara, de acordo com a pregação tal, de acordo com a passagem bíblica tal, de acordo com o livro tal que eu li. Nós não encontraremos isso. E o pai sabe disso. É por isso que a todo instante o sábio aqui, o pai aqui, quando orienta, ele busca forjar justamente isso. É por isso, por exemplo, que ele discerne a intenção dos escarnecedores. Qual é a intenção dos escarnecedores? Eles lhe bajularão.
A bajulação, qual é o objetivo da bajulação? O objetivo da bajulação é conquistar corações infantis, é conquistar corações imaturos, é conquistar corações que carecem de aprovação. Esse é o objetivo da bajulação. Então, quando a bajulação assalta o nosso coração, quando a bajulação intenta contra nós, atingindo o nosso coração, é um teste para ver se o nosso coração é infantil, para ver se o nosso coração carece de aprovação, e o teste sendo positivo, ou seja, se no nosso coração ele existe um anseio por aprovação, por aplausos, por tapinha nas costas, por likes, por compartilhamentos, se esse é a nossa realidade, então a bajulação encontrou lugar, encontrou terreno fértil. E esse é o objetivo dos escarnecedores. Esse é o objetivo dos homens maus. Com a bajulação, que é uma arma, que é um artifício, que é uma ferramenta deles, é conquistar o nosso coração. Por quê? Para que nós achemos, que nós encontremos um grupo. Você é um de nós. Não é assim que sabe disso? Se junte conosco. Você agora é um de nós. Vamos conquistar. Tomaremos e repartiremos os despojos. É assim que os escarnecedores conquistam o nosso coração. É dessa forma, observando brechas. Quando existem brechas no nosso coração, nós somos influenciáveis, irmãos. Com muita facilidade nós somos influenciáveis. Porque algumas pessoas, alguns comportamentos, algumas características nos influenciam e outras não. Ou influenciam umas pessoas e outras não, por causa de brechas no coração. Em alguma medida, aquele contato deu liga, aquele contato comunicou. Nós somos expostos constantemente a influências negativas, perversas, imorais. Nós somos expostos constantemente a ataques desse mundo, constantemente. Por que nós caímos? Por que algumas vezes nós tropeçamos? Porque aquele ataque encontrou um anseio no nosso coração. Porque aquela provação encontrou um anseio no nosso coração. Então, quando aquela influência encontra um anseio no nosso coração, o que acontece? A queda. Nós vacilamos, nós perecemos. Imagine quando alguém chega para você para falar mal de algum irmão. Para falar mal de alguém. Se no seu coração já tem uma disposição para isso, isso irá se desenvolver. Isso irá prosperar. Mas por que irá prosperar? Por que irá se desenvolver? Porque já tem um anseio no seu coração inclinado para isso. Isso é a mesma coisa relacionado à pornografia, relacionado à mentira, relacionado à infidelidade, relacionado à imoralidade, relacionado à preguiça, à procrastinação. Isso é a mesma coisa relacionado a tudo. Somente se você tiver algum tipo de anseio no seu coração, se você tiver algum tipo de faísca com a mesma característica no seu coração, então isso criará uma grande fogueira que lhe consumirá completamente. Lhe consumirá completamente. A vida ela é muito mais complexa para nós. Por isso que nós devemos entender que a sabedoria e a maturidade, elas não são aprendidas num livro. Elas não são aprendidas num curso. Cursos não ensinam sabedoria e maturidade. Para que nós possamos viver nessa vida, nós precisamos especificamente disso. Nós precisamos de sabedoria que leve-nos à maturidade. E essa maturidade, ela é a grande executora do discernimento bíblico. É grande executora da sabedoria bíblica. Por isso, a maturidade ela não consiste em cálculos matemáticos,
Faça isso e isso então resultará nisso. Quando acontecer determinada situação, então você faça isso e obtendo esse determinado resultado, então você responde com isso. Não é tão literalista assim, não é tão categórica assim. A maturidade, ela não consiste em cálculos matemáticos, em questões objetivas nas provas da vida. A maturidade, segundo a Escritura, ela discerne com os olhos e a mente de outro, que tudo sabe e tudo vê. Então, olha, observa isso. Quando a Escritura diz que nós temos a mente de Cristo, o que isso significa? É ter a mente saturada pelo Cristo encarnado, pelo Cristo revelado, pelo Verbo que se tornou carne, por a vontade de Deus revelada e escrita a nós. Quando isso acontece, nós não discernimos com a nossa mente. Quando isso acontece, nós não olhamos com os nossos olhos. Nós olhamos com a mente de Cristo nas Sagradas Escrituras e nós olhamos com os olhos de Cristo das Sagradas Escrituras. Então, isso não é aprendido, irmãos. Isso é enxertado em nós. Isso é assimilado por nós. Isso é apreendido por nós. Isso é forjado em nós. Como é que isso acontece? Quando nós somos ensinados, nós não observamos apenas a resposta, mas o processo que levou àquela resposta. Nós não observamos apenas o resultado, nós observamos o processo que levou ao resultado. Por que ele pensou desse jeito? Por que ele calculou dessa forma? Por que ele teve essas percepções que eu não tive? Por que ele tirou essas implicações que eu não tirei? Por que ele não enxergou somente a superfície, se é a parte mais fácil, se é a parte mais óbvia? Por que ele não fez isso? Porque ele tentou a todo custo, através de ações, feições, comportamentos, discernir o que estava no coração. Como ele fez isso? Essa é a maturidade, é a sabedoria em exercício, que quer dizer maturidade, irmãos. É por isso que a maturidade ela vem com o tempo. É por isso que nas Sagradas Escrituras, jovens são sinônimos de tolos, de estultos, daqueles que com muita facilidade são conduzidos pelas artimanhas e astúcias. Por quê? Porque eles não conseguem discernir o que é artimanha. Ele não consegue discernir o que é astúcia. Ele não consegue enxergar a armadilha, porque a armadilha está camuflada e os seus olhos são muito objetivos, apaixonados, voláteis, rápidos, tudo assim. Porque a arrogância da juventude os faz cegos. Porque o orgulho da juventude os faz cegos. É por isso que aqueles crentes imaturos são tidos aqui também por jovens. São crentes que não experimentaram sabedoria e por isso não amadureceram, porque a sua vida não foi temperada com sabedoria, porque a sua vida foi sempre 1 mais 1 igual a 2. Alguns, 1 mais 1 é igual a 8, né? Alguns é assim também. Esses já experimentam a tragédia. Mas aqueles cujo o cálculo da vida é 1 mais 1 é igual a 2, eles não estão preocupados em forjar a sabedoria, em forjar a maturidade. Eles estão preocupados em resolver situações e problemas presentes da sua vida e ter a consciência limpa por ter resolvido essa situação ou esse determinado problema. Mas a vida não é tão simples assim. A vida não coloca diante de nós cálculos matemáticos que precisam ser respondidos. Algumas vezes isso aparece, mas não é sempre que isso aparece. Na nossa vida, irmãos, nós respondemos
a prova, a grande prova da vida, todos os dias uma página, e não existe somente questões objetivas ali, não. Não é só marcando A ou B ou C, não é fazendo assim. Muitas vezes nós precisaremos acessar outra mente, outros olhos. Se nós não assimilamos essa outra mente e esses outros olhos, se nós não assimilamos, nós então estaremos em perigo. Observa a vida então, nesse grande cenário. Porque é isso que o pai está tentando mostrar aqui para o filho. É isso que o sábio está tentando mostrar para o aprendiz. É fazer com que ele olhe para a vida e discirna. Ontem, nos estudos dos homens, nós falamos um pouquinho de pecado, nós falamos um pouquinho sobre omissão, sobre negligência, nós falamos um pouquinho sobre procrastinação, nós falamos um pouquinho sobre o prazer. O que é o prazer? Os irmãos já pararam para pensar o que é o prazer? Talvez nós deveríamos refletir mais sobre o prazer. Porque a inclinação da nossa carne é justamente para aquilo que nos dá prazer. Se nós não temos prazer em ler a Escritura, mas temos prazer em assistir um filme, se nós não temos o prazer em ler um livro, mas nós temos um prazer em assistir um seriado, em acessar as redes sociais, se nós não temos o prazer de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa casa, mas nós temos tanto prazer em comer e dormir, o que é o prazer então? Então nós deveríamos refletir um pouquinho sobre o prazer. O prazer é uma questão do coração, irmãos. E o nosso coração, ele é adestrado. Se o nosso coração sente prazer por uma coisa que não agrada a Deus, nós deveríamos o quê? Doutriná-lo. Nós deveríamos mortificá-lo. Então algumas pessoas perguntam assim, pastor, então é errado assistir seriado? A primeira resposta óbvia poderia ser não. Mas essa não deveria ser a resposta. A resposta deveria ser assim, depende das circunstâncias. Porque, por exemplo, se você não lê livro nenhum, se você não lê a Bíblia, se você não está orando, se você não faz devocional, assistir um seriado é errado. É óbvio que é. Agora, se você faz isso tudo, aí não. Aí claro que não é. E justamente é esperado. Porque também nós devemos ter descanso, nós precisamos de entretenimento. Mas não à custa de coisas que vai alimentar e fortalecer a nossa alma. Não à custa de nutrientes que irão nos fortalecer para a batalha. Então, nós deveríamos refletir um pouquinho mais sobre quais prazeres têm encontrado as portas do nosso coração abertas. Nós deveríamos refletir um pouquinho mais de por que as coisas do alto não nos dão tantos prazeres como as coisas daqui de baixo. Isso deveria ser a coisa mais óbvia para isso. Mas nós estamos muito preocupados em cálculos matemáticos, em questões objetivas, de tal forma que nós não paramos para refletir sobre isso. Quando nós paramos para refletir sobre o que é contentamento, o que é felicidade, o que é satisfação, o que é gratidão, quando nós paramos para refletir o que é inveja, o que é cobiça, quais as consequências, quando nós paramos para refletir isso, nós carecemos de sabedoria que nos levará à maturidade. Mas nós não estamos acostumados a refletir dessa forma. É por isso que nós erramos tanto, é por isso que nós vacilamos tanto, porque nós temos preguiça disso. Nós, como pequenos pássaros, nós queremos receber a comida mastigada no bico. É assim que nós queremos viver a vida. Isso tem um problema, porque o seu grande temor deveria ser justamente esse. Você tem tantos anos de crente, você tem tantos anos de membresia da igreja, mas só significa isso. Você não é sábio, nem foge à maturidade. À medida que os anos passam, você precisa ver que você é mais sábio do que você foi ano passado. Você é mais maduro do que foi ano passado. Não somente por causa de você, na verdade, não é por causa de você. Porque os seus filhos precisam disso. Porque o seu cônjuge precisa disso. É porque o povo de Deus precisa disso.
Mas passam os anos e a igreja carece de pessoas sábias. A igreja carece de pessoas maduras. São pessoas que tropeçam e tropeçam da mesma pedra pela qual passaram inúmeras vezes. E mais uma vez um tropeço. Imagine o cenário. Se não é estúpido, imagine o cenário. Tem um fio aqui da câmera. Aí você passa e tropeça. Ó, um fio aí. Tem um fio, esse fio não pode passar por aí, porque pode ser que você consiga levantar os pés, mas é melhor que você não passe, porque se você não estiver desapercebido, você vai tropeçar nesse fio da câmera. Então não passe. Aí você volta, aí você tropeça de novo. Você fica, rapaz, o que aconteceu? É burro, né? Tá bom. Aí você vai beber água novamente e você tropeça novamente. E a pessoa diz, olha, o fio. Vai entortar a câmera, pode derrubar a câmera, vai quebrar. Então isso tem consequência. A sua displicência tem consequência. Observa o fio aí na câmera. Aí você volta, aí tropeça de novo. Sabe que diabo é isso? A gente alertou, a gente mostrou, ela tá vendo, ele tá vendo, não é possível. Olha o fio. Aí dá vontade de ir ao banheiro, vai e tropeça mais uma vez. Câmera cai e quebra. Prejuízo, consequências. Nós compramos outra câmera, botamos aqui. No domingo seguinte, a pessoa vai beber água e tropeça novamente. Mas como é que pode, rapaz? Todo mundo já gritou em uníssono, olha o fio, e a pessoa vive tropeçando no fio. E mais uma vez, quando ela tropeça, todos gritam lá na frente, angustiados, olha o fio, rapaz. Aí ela volta, tropeça de novo. É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Não é porque nós não vemos o fio. Não é porque nós não vemos a pedra. É porque nós não damos importância para isso. Nós não sentimos a dor de tropeçar. Nós não sentimos a dor de quebrar. Nós não temos a experiência do que os nossos erros causam. Para nós, tanto faz. Quando nós criamos um imaginário, parece estúpido. E é. Quando nós criamos a figura, o cenário, quando nós imprimimos essa cena diante de nós vemos que é ridículo. Mas é isso. É isso mesmo. O problema é que para algo que parece não ter substância, não é importante para nós, mas tem substância. Porque nós experimentamos as consequências da sua imaturidade. O seu cônjuge experimenta isso. Os seus filhos experimentam isso. A igreja experimenta isso. As consequências da sua imaturidade. E sem sabedoria, irmãos, não há maturidade. Não há maturidade sem sabedoria. A sabedoria, ela forja, ela edifica maturidade. E não adianta querer fabricar isso, você não vai conseguir. Você não vai fabricar. Porque até mesmo se você ficar calado, você será considerado sábio. Mas você não pode ficar calado a vida toda. Em algum momento você precisará falar. E quando você falar, você revelará quem você é. Um velho estúpido. Uma velha estúpida. Cujos cabelos brancos não atestam sabedoria. Cujas rugas não atestam maturidade. Você não nutre a igreja por causa da sua displicência. Você não é um nutriente da igreja por causa da sua negligência. Então nós deveríamos olhar com maior diligência, irmãos. Os dias que passam, as semanas que passam, os anos que passam. Nós deveríamos olhar com maior diligência. Deveria ser um grande temor para nós. Não desenvolver os nossos dons,
não exercer os nossos dons, não nutrir a igreja, não ser um instrumento de graça para minha família, para os meus irmãos, deveria ser um grande temor a nós. A vida é uma grande complexa teia com incontáveis interconexões. A sabedoria, ela enxerga, discerne e faz todos os cálculos e probabilidade, enquanto a maturidade executa aquilo que a sabedoria discerniu. É por isso que nós precisamos de sabedoria e maturidade. Porque a vida é muito complexa para ser resolvida no checklist. Muito complexa. Sabedoria edifica a maturidade. A maturidade é a experiência da sabedoria. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai de graça e misericórdia. Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o Santo Espírito de Deus, o nosso Consolador. Ao Deus Trino, nós oramos, derramando diante do Senhor as nossas intenções e preocupações e suplicando, Deus, que o Senhor nos conduza em graça a desenvolvermos a nossa sabedoria para que sejamos maduros e sábios, discernindo aquilo que convém aos santos e aquilo que não agrada o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que, juntamente com os anos que passam, a nossa estutícia também vá embora. Para que as rugas que chegam, os cabelos brancos que chegam, sejam atestadores da sabedoria e da maturidade que estão sendo forjados para a edificação do povo do Senhor, para o pastoreio do nosso lar, pelas necessidades dos nossos filhos e dos nossos jovens, para a glória do Senhor sobretudo, avançando com o reino de glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.